Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Domingo, vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos encerrar o livro de 1 João. Bom dia. 1 João, capítulo 5. Vamos lá? 1 João 5. A fé no Filho de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos não são pesados, e o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é aquele que veio por meio da água e do sangue de Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e por sangue, e pelo Espírito que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. E há 3 coisas que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós o aceitamos por meio do testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Quem não crê em Deus o faz de mentiroso. Eu me perdi aqui, gente, peraí. Só um minutinho. Porque não crê no testemunho que dá acerca do seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida eterna que está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Observações finais. Escrevi-lhes essas coisas para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Para que vocês saibam quem é que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos de nos aproximarmos de Deus e pedirmos alguma coisa que temos de acordo com a vontade de Deus, e Ele nos ouvirá. Se sabermos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que Ele tem e que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometendo pecado, que não leva à morte, ore a Deus que dá a vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecados que levam à morte. Há pecados que levam à morte, que não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça que é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e que nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estejamos nele, que é verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus da vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Gente, olha que coisa linda. Olha como ele termina. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Acabou. Fim. Meu Deus. Olha a instrução que João termina o texto dele. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ele começa o texto dizendo o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Através da fé. Há 3 coisas que dão o testemunho: o Espírito,
a água e o sangue. Em outras traduções, fala o Espírito, o Pai e a palavra. Então, o sangue pode ser traduzido também pela palavra. Quem é a palavra? Jesus. E eu vou explicar para vocês também que aqui ele explica quem é cada um. Veja bem. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue. Quem é que veio por meio da água e do sangue? O Filho de Deus, Jesus. Não somente a água, mas a água e o sangue. E é o Espírito quem dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, existem três que dão o testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E eles são unânimes. E nós aceitamos o testemunho do homem, mas o testemunho de Deus tem maior valor, porque o testemunho de Deus é quem dá acerca do testemunho do Filho de Deus. Então, quem crê em Deus tem que crer neste testemunho, que é do Pai, do Espírito e da Palavra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quem crê em Jesus precisa saber que Jesus é a Palavra. Se você não conhece as Escrituras, você não sabe quem é Jesus. Jesus, ele está dentro de Gênesis a Apocalipse. Como eu já disse para vocês, de Gênesis até Malaquias, que é o livro, o último livro do Antigo Testamento, eles apontam para a vinda de Cristo. No Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, eles contam exatamente a história da vida de Cristo. Aí, o Novo Testamento, que são os apóstolos, né, produzindo e fazendo o Novo Testamento, eles contam os atos e as situações que os apóstolos fizeram por causa de Cristo. E Apocalipse fala, né, João tem a revelação do que vai acontecer na segunda volta de Cristo. Então nós temos aqui toda palavra envolta na vida de Cristo. Então, quem não crê em Cristo, quem não sabe quem é Cristo, quem não sabe quem é a palavra, quem não é envolvido com as Escrituras, não conhece Jesus. E tem uma outra coisa que eu preciso falar com vocês e eu quero que vocês observem bem. Presta atenção. Esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. E sabemos que temos o que dele pedimos. Uau! Eu vou ler de novo, presta atenção. Presta atenção. Esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Olha, presta atenção, gente. É muito sério. Se ajusta aí na cama, na cadeira, no sofá. Toma o seu gole de chá, de água, de café, seja o que for, e acorda. Esta é a confiança que temos em nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se sabermos que Ele nos ouve em tudo o que a gente pede, sabemos que temos o que dele pedimos. Peraí, por que a gente pede e não acontece nada? Pede, mas pede. Meu Deus, a gente pede, mas pede com força. E nada do que a gente pede acontece. Vocês sabem por quê? Não, Poliana, eu estou aqui agora com os ouvidos atentos para entender o porquê que nada que eu peço acontece. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para receber a sua concupiscência da carne. Porque os seus pedidos e os meus pedidos geralmente é só para satisfazer a nossa carne. Não bate com o desejo de Deus.
Eu sempre tenho falado com você, quando eu respondo no Caixinhas, quando eu falo aqui no Instagram, quando eu faço, tudo que eu falo com vocês se o desejo de vocês baterem com o desejo de Deus, vai acontecer. E olha o respaldo de 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que nós temos em nos aproximarmos de Deus. Se a gente pede alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. E a gente sabe que ele nos ouve em tudo que a gente pede. E a gente sabe que a gente tem dele tudo o que a gente pede. A questão é que Deus vive de acordo com o kairos dele. Nossa, ele abandonou tudo. Kairos, o que é isso? Kairos é exatamente o tempo oportuno, o tempo apropriado. Kairos se chama tempo de Deus. A questão é que às vezes você tem que viver o kairos de Deus ainda, sabe? Às vezes você tá vivendo diante da vontade de Deus. Você tem vivido as coisas que Deus quer que você viva. E por que não tem acontecido na sua vida? Porque do tempo que Deus, que a tua vontade bateu com a vontade de Deus, para o cumprimento da promessa, existe o kairos, que é o tempo do cumprimento. E às vezes o kairos de Deus demora. Sabe? Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias com o povo aqui. Jesus subiu ao céu. E sabe qual foi a última instrução de Jesus para o povo? Foi o seguinte: permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não saíram pregando o evangelho, eles não saíram falando, eles não saíram fazendo absolutamente nada. Eles não fizeram nada, gente, nada. Eles ficaram ali em oração. Quando o Espírito de Deus, quando aconteceu o Pentecostes, eles estavam juntos no mesmo lugar, esperando que do céu eles fossem revestidos de poder, porque houve uma última instrução. Às vezes a gente quer viver o kairos de Deus no nosso tempo, sendo que a instrução de Deus para a nossa vida foi: espera. Ali eles viveram mais um tempo de 40 dias. Mas às vezes o kairos de Deus para a sua vida é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Meu Deus, Poliana, tô vendo. O kairos de Deus para a vida de Jó foi 15 anos. Foram 15 anos. De José foram 17. De Davi, 13. Quanto tempo é o kairos de Deus para a sua vida? A questão é que nesse tempo a nossa maturidade é testada, a nossa fé é testada, o nosso amor é testado, a nossa benevolência, a nossa crença, a nossa esperança. Talvez essas coisas estão sendo testadas no seu coração. Não é que você está fora do cumprimento do propósito, não é que está tudo errado na sua vida. É que Deus está esperando o kairos na tua vida. Será que você não está exatamente no kairos? Nesse tempo, sabe? Deus nunca se atrasa. Será que Deus se esqueceu de mim, Poliana? Não, Deus não se esqueceu de você e Deus nunca se atrasa. Deus não se atrasa, Deus não se antecipa. Deus chega na hora certa. O tempo de Deus, a hora de Deus, no momento de Deus. Muitas vezes a gente quer viver um negócio agora. Mas se você e eu vivermos agora, não vai cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Tem coisas que a gente não vai entender aqui na Terra. Tem coisas que a gente vai passar a vida inteira e vai falar: meu Deus, mas por que a gente teve que esperar tanto? E a gente vai ter que esperar. Não tem jeito. É o que é e acabou. Porque Deus é assim. Porque Ele vai testando a gente. Porque
Ele vai forjando o nosso caráter. Você sabia que no céu não existe filhos imaturos? Não existe. Todo mundo que está no céu são filhos maduros. Deus, para te pôr no céu, Ele precisa te amadurecer. Tá bom? Então, por isso, talvez, que as coisas ainda não aconteceram nem na sua vida, nem na minha vida. Mas, se eu puder te dar uma palavra hoje de ânimo, fica firme, respira fundo, olha para o teu Criador, para o teu Redentor, para o construtor da tua história. E saiba que Ele não te esqueceu, saiba que Ele não te jogou de lado, saiba que acontece. O tempo de espera para homens de Deus, para mulheres de Deus, é um tempo de preparação para viver o sobrenatural. Eu quero falar mais um tópico com vocês e é muito interessante isso daqui. Presta atenção. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não o leve à morte, ore. Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me cujo é o pecado que não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, mas aquele que nasceu de Deus protege e o maligno não atinge. Tem traduções que dizem não toca. Sabemos que Deus e que o mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha só, sabe quando o povo fala, não existe nem pecadinho nem pecadão, existe pecado? Mentira, existe pecadinho, existe pecadão. Existem pecados que levam as pessoas direto para a morte e existem pecados. Poliana, quais são os pecados que nos levam direto para a morte? Geralmente pecados espirituais, como, deixa eu pensar aqui, adultério. Por isso que às vezes as mulheres ficam assim, mas você fala coisas pra mim e o meu marido. Pois é, né? Pois é, né? Tô tentando te ajudar, porque ele, pois é, entendeu? Vaidade. Existem muitos pecados que levam a pessoa direto. Idolatria, soberba. Existem pecados que mentira. Existem pecados que são direto para a morte. E existem pecados que não são direto para a morte. Como o quê? Pecados da carne, como glutonaria, como bebedeira, bebedices, né? Bebedices. Eu posso orar por um alcoólatra, né? Ter compaixão de um alcoólatra, ter compaixão de um drogado, que também é uma glutonaria, ter compaixão de um glutônata, que é um pecado, mas eu posso orar por ele. Então, existem pecados que a gente pode orar. E existem pecados que a pessoa vai direto para a morte, que são também a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você negar a Jesus. Existem pecados que não adianta nem a pessoa querer orar, porque a pessoa não quer Jesus. Então, se ela não quer Jesus, ela não quer o céu, entendem? E é isso que eu queria trazer para vocês, a sensibilidade de saber que existem pecados bem mais graves do que outros. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. João dizendo, olha, pecados que não forem exatamente para a morte, que são pecados, né? Pecados menos graves, pecados que não são para a morte, mas pecados que atrapalham a sua vida, como pecados da carne, pecados, né? Que são pecados que apresentam para a gente de uma forma muito clara em carne. A gente pode orar sim. Preguiça é um pecado que a gente... Nossa, a pessoa é muito preguiçosa. Meu marido é muito preguiçoso. Pode orar. Ora por esse homem para dar desperta, tu que dormes. Homem preguiçoso, mulher preguiçosa.
Isso são pecados que dá pra gente orar? Sim. Agora, aqueles pecados de desvio de caráter já é mais desafiador você orar, né? E ele encerra o texto falando uma coisa muito séria. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E ele para com isso. Existem 3 tipos de idolatria. E nós já falamos sobre isso. Primeiro tipo de idolatria é você adorar ou venerar ou achar que qualquer coisa que não seja Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo interceda por você. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. É a Trindade que são o nosso motivo de adoração. Guardem-se dos ídolos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É essa a instrução que a Bíblia nos dá. A segunda forma de idolatria a primeira, ainda vou falar da primeira, né? Que são adoração a falsos deuses. Cuidado, para que você não esteja adorando anjos caídos. Muito cuidado. A segunda forma de idolatria é quando você idolatra outras pessoas de carne e osso. Nós podemos adorar pessoas. Gente, tem mãe adorando filho, mulher adorando marido, marido idolatrando mulher, gente idolatrando amigo, amigo idolatrando amiga, amiga idolatrando amiga. Você não pode idolatrar ninguém, nada. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E a terceira coisa que você pode colocar no lugar de Deus na sua vida e idolatrar é a ganância. No mundo jaz o maligno. O amor ao dinheiro é capaz de te colocar em um lugar de idolatria que o maligno te proporciona. E ali a gente vê todas as destrinchações do dinheiro e da ganância. E tudo que o teu dinheiro compra que você pode idolatrar. Então você pode idolatrar teu carro, teu videogame, tua casa, teu celular, tuas coisas, tua conta. E ele diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. O maligno não toca, mas todo o mundo está sob o poder do maligno. A única forma que você tem de se livrar do maligno é nascendo de novo, é seguindo a Cristo, é estando debaixo do poder de Jesus. Então, resguarde o teu corpo, resguarde a tua alma, resguarde o teu espírito, resguarde o teu coração das coisas deste mundo. Cuide de você, cuide dos seus. Não deixe que o maligno entre dentro da sua casa, não deixe que o maligno entre dentro da sua parentela, não deixe que o maligno entre dentro da sua família e roube o que Cristo já construiu. Seja firme nas coisas de Deus, continue firme, não desista da fé que Jesus já colocou dentro de você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, o maligno não nos toca. Nós oramos hoje para que o maligno não nos toque. Nos livre, Senhor. Nos livre de cada astuta cilada do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma, contra a nossa parentela. Nós pedimos, Senhor, que se for da Tua vontade,
que os nossos sonhos, desejos e planos se realizem. Senhor, nos revela o teu oculto, o teu escondido, o teu secreto. Manifesta a tua obra em nós. Nos faça resplandecer a tua glória. Meu Deus, quantos aprendizados nós tivemos nessa manhã. Quantos tesouros encobertos, quantas riquezas escondidas, quantos detalhes preciosos da tua doce presença. Muito obrigada, Senhor, por se fazer presente hoje. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui conosco. Espírito Santo de Deus, seja o nosso alicerce de todos os dias, a nossa base e a nossa mola propulsora para seguir em frente. Jesus, eu declaro que nós vamos saber esperar o Kairos de Deus, que em nome de Jesus nós somos lavados e remidos pelo poder do Espírito Santo e que o maligno não nos toca pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, que manhã preciosa. Obrigada pelo carinho, obrigada por estarmos aqui juntos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. Não ache que isso aqui substitui, que é um devocional. É começar com o Senhor. Estou muito feliz, muito grata de estarmos mais um dia aqui. E que delícia. Fiquem com Deus. Amanhã a gente vai ler o livro de 2 João e a gente vai continuar. Ainda tem mais uns dias de João nessa jornada. Hoje termina o livro de 1 João, amanhã começamos o livro de 2 João. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.